arquitetura não precisa ser tão Exato, séria exato, também, exato. sabe? Gostei quando você fala que a casa já está pronta, né? Talvez a gente vai lapidar um pouco ali, aqui, com o briefing que vem do cliente, mas o sujeito vai vir falar com você, ele sabe que ele vai. Ele não vai buscar uma casa rococó do Rodrigo, não vai buscar uma Acontece, casa viu? reta do Rui, não vai buscar uma. Acho que tem um Você pouco ficaria isso, né? surpreso. Acontece. Mas respondendo também de uma maneira prática, que vocês perguntaram, com meu pai teve muita troca, sabe? Eu trabalhei em história durante 10 anos, teve muita troca em função da arquitetura, mas também de visão de mundo, política, ética, né, das artes. A gente, bom, enfim, fez uma vida inteira juntos, né? E eu estudei na mesma faculdade que ele, na FAO. E ele, apesar de ser o ex-aluno mais conhecido da FAO, que muita gente pensa que o Paulo Mendes da Rocha é da FAO, mas não, ele fez Mackenzie, né? E também muita gente pensa que ele é de São Paulo, mas ele nasceu em Vitória. Apesar de ele ser o ex-aluno mais conhecido da FAO, e acho que isso não é Não se inegável, discute, né? ele é um pouco enfant terrible de lá, sabe? É um pouco renegado, porque ele foi fazendo a arquitetura moderna, conhecida como paulista, e depois foi encontrando um próprio caminho que chegou na arquitetura contemporânea, coisa que a FAO até hoje tem uma certa dificuldade de compreender e ensinar a arquitetura contemporânea. E então ele, quando eu entrei na FAO, teve ali um momento assim de algumas rusgas ali. Cheguei a repetir algumas matérias por questões de sobrenome, claramente, mas enfim, isso faz parte. Agora, eu lido com isso aí numa boa. Isso aqui são detalhes que eu tô aqui me abrindo com vocês, mas a verdade é que no dia a dia, sabe, é de entrar no Uber, no taxista e falar, pô, por acaso você é filho do Rui, sabe? Semana passada fui jogar tênis com um adversário, o adversário falou, você é alguma coisa do Rui, no escritório tem uma obra da Tomi, sabe? Falando assim, eles estão de alguma maneira presentes aí no cotidiano de uma parcela da população, que para mim é uma honra, sabe? O pessoal fala, poxa, eu já vi muita obra da sua avó na 23 de maio, né? Que é uma vida importante daqui de São Paulo. Então, é bonito, é bonito. E então eu tento continuar com isso. Mas eu lido com isso muito numa boa, no sentido de que não é um fardo para mim, pô, né? Então, quando o meu pai morreu, que a gente juntou os escritórios, né? A gente já estava conversando um pouco isso antes, uma coisa que teve que ser interrompida com a doença dele, e aí ele acabou falecendo. Eu continuei com isso, a gente juntou os escritórios. Mantive o sobrenome, né? Quer dizer, agora o escritório chama Otac, né? Tirando primeira pessoa, o Rui e o Rodrigo, é o Otac. Inclusive para simbolizar, de uma certa maneira, essa continuidade que vem desde a Tomi. Não à toa, quando você vai ao escritório, a primeira coisa que você vê é uma obra da Tomi. A gente vem dali, né? Eu fui ao Japão, na verdade, ver da onde ela veio, mas, enfim, a gente vem dali. Aí tem a Tomi, tem a obra do Rui, algumas minhas, e é gostoso, sabe? Tem uma questão também que se eu der certo, vão falar, pô, mas também ele é filho do Rui. Se eu não der, vão falar, pô, mas também ele é filho do Rui. Então tá tudo bem, dentro de mim tá tudo bem. Rodrigo, até, desculpa, mas assim, era sobre isso até que eu queria vocês estão te aí? Eu nem vi, perguntar. estão aqui no Tava papo aqui, atrás de ti. Até sobre isso eu queria perguntar, né? Enfim, sucesso, se der certo, o que significa pro Rodrigo? Porque, assim, tá muito claro para ti, enfim, as tuas origens e a importância que tem na tua vida, seja como uma referência profissional ou uma referência, enfim, de pessoas, de parentes, de teus familiares de dia a dia, né? Mas o que para ti significa, né, dar certo, né, pro Rodrigo? Também levando em conta essas referências que tu tens, que são referências que deram muito certo. Então, o que é pro Rodrigo ter sucesso na carreira, o sucesso profissional, o sucesso pessoal, enfim, dar certo? O dar certo, ele é um pouco momentâneo também, né? Eu tenho
um planejamento ali dos próximos 50 anos, mas o dar certo ele vai mudando, né? No momento, eu quero dar certo como pai. É que eu tenho 3 filhos pequenos É o teu maior e projeto, né? esse é minha preocupação maior do momento. Mas a gente está falando aqui também do lado profissional. Ao assumir o escritório, não vou negar que me bateu uma ansiedade, um nervosismo e um certo questionamento da capacidade, tá? Porque é um escritório aí com 60 anos de história e que eu me coloquei como a única opção é dar certo. Eu não posso assumir e não dar certo esse escritório, né? Mas a sua pergunta é muito pertinente do que é dar certo. Que não é uma questão financeira, né? É claro, o escritório precisa se sustentar. Mas o dar certo não é necessariamente ficar rico com isso. Isso é uma consequência, né? Para mim, o dar certo é conseguir fazer obras relevantes, tá? O relevante, ele pode ser relevante para uma família, ele pode ser relevante para minha carreira, ele pode ser relevante para uma localidade, para uma cidade, ou ele pode ser relevante para a história da arquitetura, tá? E é nesse sentido que eu vou dizendo que o dar certo pode ir mudando, como ele pode ir mudando aí numa linguagem arquitetônica de escala. Então, eu estou preocupado em conseguir fazer uma arquitetura relevante, né? Pessoalmente, também tem um lado que é dar certo, é fazer uma arquitetura onde fica evidente que é uma arquitetura do Rodrigo, né? Que onde você vê que tem influência do Rui, dos Oscar Niemeyer, seja do que for, mas você fala, mas isso aqui é a arquitetura do Rodrigo. Que, na minha opinião, eu não cheguei lá. Não cheguei, e eu acho que eu posso chegar daqui uns 20 anos. Tá? Trabalhando muito, porque é uma profissão tardia que você vai desenhando, fazendo muitos projetos. Eu já devo ter feito aqui uns 60 obras, né, construídas, mas ainda posso dizer, pô, cheguei aqui na minha linguagem? Não. E aí é uma questão muito minha, porque alguém pode falar, não, acho que sim, eu acho que não. Então, para mim, nesse sentido, eu não dei certo ainda, mas estou trabalhando para isso. E também no âmbito da arquitetura relevante, fazer uma arquitetura que alcance as pessoas, né? Então, como eu falei, pode ser relevante para uma família, que é legal, fazer uma casa que é super legal, é magnífico. Eu acho que se eu pudesse sempre fazer uma casa, eu estaria muito contente, porque o morar é um desafio muito grande na arquitetura, né? Agora, o escritório também é conhecido por fazer obras públicas, e que são obras que têm alcance na sociedade, na comunidade, para as pessoas muito grande. E, no fundo, a gente faz arquitetura para as pessoas, né? A gente, ou pelo menos acho que deveria ser feito para isso. E promover o encontro das pessoas, né? Que vai um pouco na contramão dos lançamentos residenciais, seja de apartamentos, seja de casas, dos últimos 20, 30 anos, que você vê lá, tem 100 metros quadrados, 2 suítes. E não fala o tamanho da sala, que no fundo é o mais importante da casa, é a sala, né? E aí você vai lá, a suíte tem uma televisão, um guarda-roupa, uma escrivaninha, você pode morar na suíte e você não vê o seu filho. Eu questiono se a arquitetura deveria ir para esse lado, né? Mas isso aí foi também questão mercadológica, que acho que os arquitetos brigaram um pouco para não acontecer isso, né? Mas o meu dar certo agora no momento do escritório, além de fazer o escritório funcionar, no momento que eu assumi, é conseguir fazer uma obra pública bacana, sabe? Eu estou batalhando muito por isso, para, né, fazendo reuniões com prefeitos em cidades pequenas para conseguir cavar um projeto e continuar fazendo algo que o escritório sempre fez, né? Parques, teatros, centros culturais, coisas assim, que eu acho que é muito legal, porque tem um alcance grande da população e se torna um espaço de convivência da população, que é algo que carece muito nas cidades brasileiras.